A fé emocional ouve a voz do coração enganador. A fé inteligente ouve a voz da mente cristã. Receba agora uma mensagem de fé inteligente. Está no ar a palavra amiga do Bispo Macedo. É importante que você saiba, a fé na palavra de Deus não é só teoria. Você crê na palavra de Deus, você crê em Jesus, você crê na Bíblia, você crê na sua igreja, enfim. Mas se você não agir essa crença, então você vai ficar para trás. Você não vai ver as maravilhas de Deus. É preciso que você entenda que a fé é ação, exige atitude. Exige atitude. Veja só, você já leu, deve ter ouvido muito essa palavra quando Jesus mandou que a figueira, que estava cheia de folhas e não tinha frutos, secasse. Então ela foi amaldiçoada, ela secou. Então, Pedro, lembrando-se da palavra de Jesus, disse-lhe: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Quer dizer, Jesus não pediria, não ordenaria, não mandaria a gente fazer uma coisa que a gente não pudesse fazer. É ou não é? Ele não exigiria algo de mim que eu não possa fazer, que eu não posso fazer. Claro. Então, o que ele quer dizer? Tende fé em Deus. Ele quer dizer o seguinte: obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Porque, diz ele, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ergue-te e lança-te no mar. E não temer, não ficar com medo dentro do seu coração daquela palavra que lançou. Não, manter aquela palavra. Manter-se firme de que, conforme Jesus prometeu, vai se cumprir. Essa é a fé viva, inteligente, quando as pessoas tomam atitudes, não porque elas estão sentindo isso ou sentindo aquilo, mas porque elas acreditam na palavra de Deus. Acreditam naquilo que está escrito. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo nesse momento e está desempregado, foi mandado embora, mas você crê em Deus, não é verdade? Você crê em Deus. Mas aí você pergunta, mas como é que pode? Eu sou fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, eu não vivo no pecado, enfim, eu não faço mal a ninguém, e agora eu estou desempregado. Estou desempregado. Como é que pode? Cadê a justiça de Deus? Aí você se esquece facilmente que esse desemprego que Deus permitiu chegasse até você, essa situação contrária que chegou a você, nada mais é do que um sinal de Deus para mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. E para mudar a sua vida, você teve que perder o emprego, porque se você ficasse confiando no seu emprego, então
de forma nenhuma você sairia de escravo do seu patrão, do seu chefe. É ou não é? Então, minha amiga, você orou a Deus, ó Deus, faça justiça. O Senhor falou que os dizimistas, os ofertantes fiéis, teriam uma condição de vida superior. O Senhor abriria as janelas dos céus e todo mundo nos chamaria de felizes, porque nós seríamos uma terra deleitosa. E o Senhor ainda diz, e vereis outra vez a diferença entre aquele que me serve, daquele que não me serve. Daquele que me serve com seus dízimos e ofertas, daquele que não me serve. Ora, Deus então abre uma porta para você. Ele dá, digamos assim, uma ordem para que você seja mandado embora, para que você não fique mais na dependência daquele emprego. Por quê? Porque Ele quer que você vá correr atrás sozinho, sem estar na dependência de A, B ou C, mas depender de si mesmo e, sobretudo, dele. Isso é fé. Bom, eu estou agora desempregado, eu não tenho mais a quem recorrer, então eu vou fazer o seguinte. O que eu sei fazer? Primeira pergunta. O que eu sei fazer? Qual é o talento que Deus me tem dado? Não, Deus me tem dado o talento de fazer isso, de fazer aquilo, de construir, de fazer... Enfim, o talento que você tem é para que você comece o seu negócio. É para que você comece a ser livre de ser rabo ou cauda dos outros, escravo dos outros. Você, ao invés de enriquecer os outros, você vai enriquecer a si próprio. Por quê? Porque você vai depender de si mesmo e, sobretudo, de Deus. Mas você vai ter que usar a sua capacidade, o seu talento, que o Espírito Santo lhe deu. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, isso é extremamente importante, magnífico. Inclusive, nós temos um testemunho extraordinário que ilustra bem essa palavra que nós estamos dando para você. Porque esse homem era fiel, dizimista, ofertante e tal, mas era empregado. Era empregado. Então a vida dele nunca mudou porque ele cismava com o emprego dele, ele se apoiava no emprego dele, ele se acomodava no emprego dele. Como é que Deus podia abençoar a vida dele se ele estava acomodado no seu emprego? Por acaso Deus iria tirar o patrão dele e colocá-lo no lugar do patrão e o patrão no lugar do empregado? Não, ele não vai fazer isso. Seria até injustiça. Como é que Deus abençoa? Ele abençoa a pessoa. Ele abençoa aquela pessoa que é fiel, aquela pessoa que fez a diferença, que foi serva, que serviu ao Senhor com dedicação, com integridade, com força. Diante disso, aí, minha amiga, meu amigo, é Deus que faz isso. É Deus que está criando essa oportunidade. Você está desempregado? Deus está criando essa oportunidade para você. Você está desempregado? Você está com uma excelente oportunidade de agora, aliado com Deus, parceiro com Deus, correr atrás e colocar em atividade o seu talento. Use o seu talento. E Deus vai honrá-lo e vai abençoá-lo. Claro, não vai ser uma coisa como uma cascata de bênção, de dinheiro na sua vida de hoje para amanhã. Não vai ser assim. Mas de hoje para amanhã você começa. Uma sementinha aqui, você planta, cuida dessa sementinha, ela cresce, multiplica, você planta mais sementes e vai assim sucessivamente, você vai crescendo, desenvolvendo. Você vai aprendendo a ser cabeça. Você vai aprendendo a administrar o seu próprio negócio. Isso se chama fé inteligente. Jesus disse,
Aquele que é fiel no pouco que eu lhe der, será fiel no muito também que vai receber. Portanto, minha amiga e meu amigo ouvinte, entenda isso. Esse problema que você está enfrentando de desemprego é uma excelente oportunidade para que você venha a se tornar cabeça, como Deus tem prometido na sua palavra. Vamos ouvir o testemunho. Eu cheguei aqui com uma vida derrotada. Eu trabalhava numa fazenda e ganhava um salário mínimo. Eu trabalhava 16 horas por dia, meu filho doente, uma vida derrotada, fracassada mesmo. O patrão humilhava muita gente, a gente tinha uma vida muito difícil mesmo. Eu sou treinador de cavalo. Eu levei 16 cavalos para a exposição, ganhei 7 campeonatos de cavalo campeão, vendi 800 mil de cavalo. E meu patrão não quis me dar nada de comissão. O meu filho, na época, ele machucou no Aras, o patrão não quis ajudar, quebrou 5 costelas. Foi o momento mais difícil, porque a hora que você precisava do patrão para ajudar, que ele estava lá no hospital público, com o cavalo pisou na costela dele, quebrou 5 costelas dele, e eu tinha uma casa lá em Minas, e falei, eu dou a escritura da casa do senhor para nós pôr ele no hospital melhor. Ele falou, não, deixa ele lá. Teve uma época lá que a gente teve que misturar água com leite para dar ele, com Todd. Água com Todd, para dar ele, que não tinha leite para dar ele, para dar tanta miséria. Aí eu me revoltei com essa situação. Eu pedi as contas, da onde eu trabalhava. Ele falou, eu não dou as contas, não. Aqui nunca nem o empregado meu pediu as contas, sempre eu mando embora. Falei, faz do jeito que o senhor quiser. Aí eu peguei e saí do Aras, onde eu trabalhava, montei meu próprio negócio, aí arrebentou o bispo. Aí já na primeira arrancada, aqueles clientes que já tinham dos Aras, que já me conhecia, começou a mandar cavalo para mim. Aí foi em pouco prazo, eu já tinha 70 cavalos na minha cocheira já. Para treinar, para levar para a exposição. Aí eu fui abrindo a visão, né? Aí eu comecei a ganhar dinheiro, porque para quem ganhava um salário mínimo, eu já estava ganhando 70 salários mínimos. Aí eu não tinha aquela visão. Aí eu comecei a pegar cavalo para apresentar, comecei a vender cavalo, pegar cavalo de comissão para vender. Aí as portas foram se abrindo. Hoje, graças a Deus, a gente vai ter agora 11 fazendas. Que é isso? 11 fazendas, tem mais de 1.500 cabeças de gado, tem o Aras agora que é nosso, a gente tem cavalo, tem caminhão, hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado. Pois é, você vê um homem humilde, que não tem escolaridade nenhuma, praticamente, mas de um empregado miserável, ganhando salário mínimo, salário de miséria, e tendo um patrão mau, injusto. Veja a situação desse homem. Quer dizer, ele não contou com a sua capacidade de instrução, ele não tinha instrução acadêmica, mas também o trabalho dele, o talento dele não precisava de instrução, porque o cavalo entende a palavra. O cavalo não precisa de que a pessoa seja um mestre na linguagem do português, nada disso. O cavalo falou com ele do jeito que ele sabe falar, ele vai entender. E foi assim que o homem usou do seu talento, o talento que Deus lhe havia dado, e de um empregado, ganhando um salário de miséria, tornou-se um dono de 11 fazendas. 11 fazendas. Por quê? Porque um dia ele se revoltou e não foi mandado embora, não. Ele pediu as contas. Que isso? Eu estou enriquecendo o meu patrão e eu cada vez mais pobre e miserável. Não dá certo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que faz parte do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, aprenda com esse homem. Como é que você vai agir? Como é que você vai conquistar? Eu lembro, eu posso falar isso para você. Eu também deixei o meu trabalho, eu pedi as contas. Eu pedi demissão. Eu tinha um emprego fixo, garantido por toda a minha vida,
toda a minha vida, tinha hospital, tinha uma série de benefícios, porque eu era um Barnabé do estado do Rio de Janeiro. Ora, eu abri mão dos meus 16 anos de carreira, de tudo isso, ainda que tivesse 2 filhas para criar, e também o problema de saúde da Viviane, que precisava de cuidados especiais. Está ali também a Cristiane. Mas o fato é que eu larguei e fiquei contando com Deus. Naquele dia eu falei, meu Deus, agora é tudo ou nada. Ou o Senhor é comigo, ou o Senhor não é comigo. Ou o Senhor existe e é comigo, ou o Senhor existe e não é comigo. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que o Senhor existe e é comigo? Eu só vou saber quando o Senhor, então, se manifestar na minha vida. Então, quando você vê o trabalho, a obra da Igreja Universal do Reino de Deus espalhado pelo mundo inteiro, isso não se deve à minha capacidade, à minha inteligência, de forma nenhuma. Se deve à manifestação da fé. Eu agi a minha fé, eu obedeci à voz da fé. Eu tomei atitude de fé. Eu era dizimista, eu era fiel, eu servia a Deus e não aceitei continuar vivendo daquela mesma situação, uma vida apertadinha. E eu era convertido, eu era batizado com o Espírito Santo e tudo. Eu era fiel à minha esposa, enfim, nós vivíamos uma vida boa, assim, no relacionamento. Do ponto de vista econômico, a gente vivia apertado, muito apertado, apertadíssimo, para não dizer no limite. Mas um dia nós nos revoltamos, um dia nós unimos as nossas mãos, até eu falei, Deus, o Senhor falou que se 2 ou 3 concordarem na terra, será feito no céu. Eu e Esther concordamos agora nessa revolta que manifestamos. Eu não aceito que amanhã eu tenha que ir trabalhar com a conta da passagem de ida e nem dinheiro para voltar. Eu tinha para voltar para casa, quanto mais dinheiro para fazer compras. E eu falei, não é o que está escrito aqui? Como é que eu vou saber se o que está escrito, o Senhor disse assim, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida? Como é que eu vou saber que isso é verdade se isso não está acontecendo na minha vida? Isso aqui é homem que escreveu ou foi o Senhor quem falou de verdade? Como é que eu vou saber? Isso aqui não é uma ideia humana? Se é uma ideia humana, eu estou perdido. Agora, se é um pensamento teu, uma orientação tua, então isso tem que acontecer. Quando aconteceu na sexta-feira, quer dizer, no dia seguinte, porque essa oração de revolta foi feita na quinta-noite. Na sexta-feira, por volta de 1h da tarde, eu tive a resposta de Deus, a primeira resposta de Deus. Olha, eu não vou dar detalhes como é que foi. Isso vai ficar fora do contexto. Porém, eu quero dizer que a partir daquele dia, daquela sexta-feira, por volta de 1h da tarde, Deus mudou a minha vida. E não foi a Igreja Universal, não. Não foi, não. A Igreja Universal nem me imaginava a existência da Igreja Universal. A Igreja Universal veio muito tempo depois. Muitos anos depois. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, desde aquele dia, nunca mais faltou o pão nosso de cada dia à nossa mesa. E Deus sempre foi aumentando, aumentando, aumentando e aumentando. O fato é que quando a gente crê em Deus, a gente não aceita uma vida mesquinha e miserável igual a dos outros que não creem, dos incrédulos, dos ímpios. Não. Tem que haver uma diferença entre nós e os ímpios. Tem que haver uma diferença entre os que creem daqueles que não creem.
Tem que haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus daqueles que não o servem. Tem que haver essa diferença. Tem que haver, porque foi o próprio Deus Altíssimo quem prometeu. Vereis outra vez a diferença entre os que me servem e daqueles que não me servem. Então, hoje, você verifica, os que não servem a Deus têm inveja e ficam me chamando de ladrão, disso e daquilo, de usurpador, de enganador, etc, etc, etc. Por quê? Porque eles me invejam. Eles me invejam. Invejam mesmo. Mas por que eles não conseguem o que eu consegui? Porque eles não creem no Deus que eu creio, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E eles não agem a fé. Se não creem, como é que eles vão agir a fé? Como é que vão depender de alguém que não crê? Não é verdade? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está atento a essa programação, você que é assalariado, você que vive uma vida apertada, amarrada e quer mudar de vida economicamente, você tem que tomar atitude. Deus permitiu e está permitindo essa situação econômica terrível no nosso país para que os crentes se levantem e venham buscar os seus direitos, apelar para a justiça de Deus, se é que eles são crentes mesmo, se é que eles são fiéis, se é que eles creem mesmo, se é que eles são obedientes à palavra de Deus. Essa é a realidade, porque a fé não tem nada a ver com sentimento ou religião, a fé tem a ver com obediência. Quando Jesus manda que a gente tenha fé em Deus, ele está mandando que a gente obedeça a palavra de Deus, o resto é com ele. Eu obedeço a palavra, agora eu deixo o resto com ele. Essa é a pura realidade, minha amiga. Quem crê e não obedece, fica a ver navios. Vai secar igual essa figueira que foi amaldiçoada. Vai secar porque ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Como é que pode? Então, amiga e amigo ouvinte, use a sua cabeça, use a sua inteligência. Nós vamos partir esse mês de março para o tudo ou nada, ou é ou não é. Então nós convidamos os revoltados, as pessoas revoltadas, as pessoas que não estão se acomodando, estão, ou é ou não é, ou Deus existe ou Deus não existe. Se existe, tem que acontecer na minha vida. Então você vai tomar uma atitude, porque eu não vejo oportunidade melhor do que esta atual do nosso país que estamos atravessando. Porque, presta bem atenção que eu vou lhes dizer, presta atenção. Davi só foi o grande Davi porque teve que enfrentar leão, urso, teve que enfrentar Golias. Se não tivesse leão, não tivesse urso, não tivesse Golias, você nunca iria ouvir falar de Davi. A mesma coisa foram com os demais homens de fé. Duvido que a gente iria ouvir falar de Daniel. A gente ouve falar de Daniel porque ele assumiu a sua fé e foi jogado na cova dos leões e passou por lá e nenhum leão tocou nele. Então, Daniel manifestou a fé. Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos dele foram jogados na fornalha 7 vezes mais quente do que o comum. Por quê? Porque se recusaram curvar os seus joelhos perante a imagem de Nabucodonosor. Mas a cantalhada desse mundo está se dobrando perante os faraós, os deuses desse mundo. E por isso a vida deles não sai do lugar. Esse filme aí, Os 10 Mandamentos, retrata muito bem isso. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Você tem que aceitar isso, você tem que crer nisso, você tem que tomar atitude em cima disso. Do contrário, sua vida vai continuar da mesma forma.
Esse testemunho desse homem é extraordinário, extraordinário, bacana mesmo, porque isto mostra que o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre, porque Ele e somente Ele é Deus. Graças a Deus. Justiça, ó Deus, eu clamo por justiça. Justiça, ó Deus, teu trono é de justiça e os teus preceitos verdadeiros. A minha fé exige a tua justiça e aceito, ó Deus, tua palavra como decisiva e reivindica seus direitos. Tu és o único que seguramente posso confiar. Estende o teu martelo e esmague a injustiça. Justiça a todos que têm sido injustiçados. Justiça àqueles que na vida só conheceram a dor da humilhação, a dor da rejeição. Justiça, teu trono é de justiça e direito. Justiça, meu Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Meu nome é Maria Leão e antes de eu chegar aqui, eu tinha um casamento muito conturbado, uma situação difícil. Na época, o meu marido me traía e eu, vivendo toda essa situação, eu era muito agitada, muito infeliz. Eu já tinha feito de tudo que me ensinavam, eu orava, eu rezava, enfim, eu fazia tudo que me mandavam e aquilo não diminuía, eu não dormia bem, eu não ficava, não tinha felicidade, não me completava, eu era infeliz interiormente e nada do que eu fazia me completava, melhorava ou mudava a minha situação. E quando eu cheguei aqui, eu aprendi a usar a minha fé e eu comecei a ter paz, eu comecei a dormir melhor, a controlar melhor os meus impulsos. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Na medida que eu fui obedecendo, minha vida foi desenvolvendo. Eu fui aprendendo a administrar melhor as coisas. Minha vida financeira começou a andar, a desenvolver. A minha vida espiritual começou a melhorar em tudo. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ser uma pessoa diferente, a ser uma pessoa melhor. Fui lutando e fui vencendo. Mas aconteceu uma injustiça na minha vida. Numa doação de sangue, eu fui diagnosticada com o vírus do HIV. E com esse diagnóstico, eu perdi o chão. Tudo te diz que você não vai vencer. Eu lembro que o meu marido me abandonou, saiu de casa e disse que uma mulher doente é muito problemática, e, enfim. A rejeição das pessoas, né? O preconceito. Eu lembro que a minha família começou a me tratar diferente e os médicos já preparando para um coquetel e eles diziam que eu tomando aquilo direitinho, que eu fazendo tudo que eles mandavam, eu tinha como viver mais uns anos de vida. E foi aí que eu usei minha fé e participei da campanha da justiça. Estende o teu martelo, ó juiz, grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. E eu aprendi que a fé não é um sentimento, a fé é uma certeza que Deus pode todas as coisas.
E quando eu entendi que Ele pode todas as coisas, estava incluído ali no todas as coisas o vírus do HIV. E participei da campanha da justiça, e lá Ele julgou a minha causa e me deu vitória. Eu venci. Não foi num passo de mágica, foi uma luta, foi uma obediência, foi obedecendo passo a passo. Deus me honrou. Hoje eu estou curada, estou livre. Hoje eu sou doadora de sangue, para a glória do meu Deus. Deus mudou a minha história, Deus me deu vida. Hoje eu tenho uma filha saudável, uma vida saudável. Hoje a minha história é outra. Eu venci o preconceito, hoje as pessoas que tinham preconceito, hoje me procuram, hoje me vê com outros olhos, eu venci. O Espírito Santo é o Espírito do perdão. Portanto, não há como recebê-lo com o coração cheio de ódio, mágoas e ressentimentos. Perdoai e sereis perdoados, ordenou Jesus aos seus seguidores. Como o coração pode receber o espírito do perdão se está dominado pelo espírito da mágoa? Não tem jeito. Quem estiver disposto a receber o Espírito de Deus, tem de abrir mão do espírito do mal. Não é impossível ter fé para perdoar, porque o Espírito da fé faz isso perfeitamente possível. Além do que, Jesus jamais pediria algo que não fosse possível ser atendido. Seria injusto da parte dele, não é mesmo? Meu nome é Susan. Quando eu cheguei aqui, eu passava por vários tipos de problemas. Eu sofria com depressão, eu tinha problema no meu relacionamento, eu tinha problema familiar também, né, com os meus pais. E cheguei, né, com a vida virada do avesso. Comecei a agir minha fé, né, tudo que ensinava eu comecei a praticar. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi o fato de eu me livrar da depressão, que era algo que mexia muito com a minha autoestima e me trazia muitos problemas, porque no qual eu não tinha vontade de viver. Venci também o problema que eu tinha no meu relacionamento, onde esse relacionamento foi restaurado e hoje eu vivo muito bem. Hoje ele é o meu esposo, nós vivemos muito bem. Mas ainda assim faltava algo, eu ainda sofria, né, na vida financeira. Eu trabalhava como empregada e eu era muito humilhada. E ali eu falava assim, meu Deus, eu preciso de justiça na minha vida, porque eu trabalho, eu sofro por humilhações, o que eu recebo, eu não consigo arcar com meus compromissos, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo dar o melhor para os meus filhos. E ali eu achava aquela vida muito injusta. Foi aí que eu usei a minha fé e participei da campanha da justiça. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. Onde eu me lancei por total. Então, na medida que eu fui obedecendo e falei, eu quero justiça na minha vida, eu não aceito ter essa vida mirrada, essa vida limitada. Eu fui fiel no pouco e Deus me colocou sobre o muito. Hoje nós temos a nossa empresa, né, abençoada, né? Hoje eu posso dar o melhor para os meus filhos e fui alcançando mais vitórias, né, além de financeiramente, né, em todos os aspectos. E foi aí que houve justiça na minha vida. Pois é, esses testemunhos, é como diz o texto aqui sagrado, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e também do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Minha amiga, meu amigo ouvinte,
com estes testemunhos, 3 magníficos testemunhos de vida. Você vê o caso daquela senhora que contraiu o vírus do HIV, ela era aidética, o marido abandonou imediatamente a casa. Ela ficou só, mas Deus era com ela. E ela reclamou, clamou por justiça, e ela hoje é uma doadora de sangue. Quer dizer, uma pessoa que precisaria de sangue é uma doadora de sangue por conta do poder da fé agida, a fé executada. É isso que você vai encontrar na Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai encontrar um trabalho de fé ousado, um trabalho de coragem. Nós assumimos a nossa fé. E quem não assume a sua fé não vem para junto de nós, não, porque vai atrapalhar. Se você não está disposto a assumir a sua fé, não está disposto a obedecer, então fique de fora. Mas quem estiver disposto, quem for humilde para obedecer a palavra de Deus, venha, porque vai arrebentar. Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta aqui neste horário e nesta emissora. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos.
Acesse bispomacedo.com.br, o seu guia de fé e orientação sem fronteiras.